Olá, companheiros e amigos de jornada. Nós, do Grupo Espírita Estrela Guia Rumo à Fraternidade, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Temos a satisfação de desfrutar juntos com vocês esses momentos de reflexão. E vamos pedir a Deus a tua paz, a sua orientação, que nesses momentos em que vamos aqui conversarmos, nos debruçarmos diante dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz, dos mensageiros de Jesus, enviados por Ele, Consolador prometido, que vem através da doutrina espírita nos trazer esclarecimentos e entendimentos a respeito da vida, de quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino. Livres de preconceitos, de conceitos pré-estabelecidos, são momentos em que nós podemos refletir e pensarmos juntos sobre o futuro, sobre a paz, sobre a vida, sobre tudo o que nos acontece e sobre a presença de Deus em nossos caminhos. Que Ele mesmo nos conceda a sua paz. Que assim seja. Meus queridos, nós vamos dar início hoje a um novo capítulo. O capítulo que fala sobre a justiça e direito natural, que é um item do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de amor, justiça e caridade. É a 10ª lei. Então queremos conversar um pouco a esse respeito, fazer uma reflexão sobre essas questões levantadas pelo codificador, quando fala de justiça e de direitos naturais, baseados na lei do amor e da caridade. Nós vamos, durante essas semanas que se seguem, refletir em cima desses itens que estão vinculados à lei de amor, justiça e caridade. Recentemente, nós vimos na imprensa o que foi notificado sobre um caso de um trabalhador que teria sido confundido com uma pessoa que cometera um delito muito grave. E então esse senhor foi levado a um julgamento e considerado culpado. Foram 6 longos anos de sofrimentos, de angústia, sofrimentos físicos, psicológicos, onde a sua liberdade lhe foi tolhida e ali ele esteve pagando por um crime que não cometera. Até que, por fim, a sua família, com muita insistência, junto a um advogado, conseguiu reabrir o caso e foi procedido um novo julgamento e, diante das provas que lhe foram apresentadas, ele foi considerado inocente e foi posto em liberdade. Então, quando a espiritualidade nos propõe sobre lei de justiça e de caridade, lembramos que a espiritualidade nos diz algo muito interessante nessa máxima, quando diz que a justiça sem amor e caridade não é justiça, é injustiça. Então é possível, pelo que a espiritualidade nos fala, que um julgamento, que a utilização da lei para determinados casos devem ser precedidas do sentimento de amor e de caridade. Porque, havendo amor, a pena de morte
as prisões arbitrárias, os castigos severos, a privação da sua relação com o mundo exterior. São coisas muito cruéis. Portanto, a espiritualidade abre esse item com o título de Justiça e Direitos Naturais. Então vamos refletir um pouco a esse respeito. Mas para entender esse assunto, no nosso item que nós vamos comentar sobre justiça e direitos naturais, vamos ver as questões que envolvem, primeiro, justiça, segundo, direito, e o terceiro item são o direito natural, da lei natural. Primeiro, justiça, segundo, lei, depois direito e, por fim, o direito natural. Justiça, pelo que nós podemos entender, apesar de existirem vários conceitos e definições das mais diversas, mas apuramos que seria o princípio ou virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e envolve leis e direitos, visando assim mediar os conflitos. Sócrates, num debate sobre esse mesmo assunto com outro filósofo, o Céfalo, ele dizia que a justiça é algo virtuoso e positivo. Ela não comporta fazer o mal. E se a justiça é algo absoluto, não deverá haver exceções e nem pode ficar a favor dos mais fortes. Portanto, justiça seria isto, e leis seria um conjunto de normas jurídicas e existe para garantir os direitos dos indivíduos, de todos os indivíduos que sejam ali representados. Então, o direito seria a sistematização de normas, de leis que visam garantir a manutenção da paz e garantindo a cada um o que lhe é devido. Justiça e direitos, nós poderíamos dizer pessoalmente, eu diria que é um sentimento de justiça que está na natureza humana. Esse sentimento é dado ao homem por Deus. E o homem é ansioso pela justiça, por aquilo que é justo e verdadeiro. Então, justiça para os espíritos é o respeito aos direitos de cada um. E na questão 621, se me permitam a leitura, diz o seguinte: onde está escrito a lei de Deus? Porque nós vimos que os conceitos sobre lei, sobre justiça e direito, e voltando à questão do direito natural, que é o direito de Deus, que está escrito nos corações dos homens, ele diz, onde está escrito a lei de Deus? Pergunta o codificador. E os Espíritos respondem, na consciência. Então, independente de conhecimentos jurídicos, buscando o que é direito, o que é justo, onde estaria então escrito essa lei divina sobre direito? Os Espíritos dizem que está na nossa consciência, que todos nós temos um certo senso de direito. Cada vez que nós nos debatemos diante de alguma situação, de algum fato, nós julgamos imediatamente de acordo com os nossos conhecimentos, com os nossos sentimentos, com as nossas experiências,
com aquilo que nós vamos amadurecendo no sentido de conceituar o que seria justo ou injusto. Para a gente entender um pouco essa questão do que é justo ou injusto, eu me lembro que, uma certa ocasião, perante um julgamento, uma audiência, ou melhor dizendo, onde inclusive eu estive presente, assistindo, ao final dessa audiência, uma daquelas pessoas perdera aquela ação proposta e, na perda desta ação, ele foi obrigado a devolver um determinado bem do qual ele já havia, inclusive, pago boa parte. Inconformado com a decisão do juiz que o condenou a devolver aquele bem, apesar de já ter pago parte dele, ele disse para o juiz: Senhor juiz, o senhor vai me desculpar, mas não é justo. Essa sua decisão não é justa, isso não é justo, eu perdi esse bem. Então o juiz vira-se para ele, eu nunca me esqueço dessa colocação, quando ele disse: meu querido, diante dos fatos apresentados, pode ser que não seja justo, mas é a lei, é aquilo que reza o contrato e o senhor descumpriu. Não é justo, mas é legal, mas é a lei. Então a gente vê de que em algumas situações nós nos deparamos com certos julgamentos onde o direito ele é apresentado diante de uma autoridade para que pudesse essa autoridade julgar conforme as leis estabelecidas o direito ou não de determinado indivíduo diante de uma demanda qualquer. Então, diante do fato estabelecido, como eu já disse, o direito, neste caso, está estabelecido como valor daquilo que, ao nosso modo de ver, muitas vezes nós estamos até envolvidos em determinadas situações, quando não alguma pessoa da nossa relação, da nossa família, às vezes está envolvida em certas coisas, e às vezes nós ficamos cegos com o sentimento de justiça, mas não a justiça daquilo que estabelece as regras legais, mas o sentimento, aquilo que às vezes nos toca e nos fere, pelo fato de termos descumprido aquilo que as leis estabelecem. Então nós, como espíritos, seres humanos, espíritos encarnados aqui, neste plano de existência, somos ainda considerados como espíritos imperfeitos, que estamos buscando a nossa elevação espiritual e que as oportunidades do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, é dado por Deus, que nos concede, além de tudo, o livre-arbítrio, para que nós possamos nos posicionar diante dos fatos, nos posicionar diante daquilo que é proposto pela lei, não só a lei divina, mas as leis humanas, cumprindo as leis humanas. Muitos de nós, às vezes, nos manifestamos contra o pagamento de certos impostos, quando às vezes nós vemos que alguns desses recursos não chegam ao fim ao qual foi estabelecido, mas são desviados para outros objetivos, e às vezes com um sentimento de revolta, a gente vê que em algumas situações as pessoas tentam burlar o sistema tributário, achando que é injusto que eu pague por uma coisa e não vejo o resultado. Por isso Jesus, quando questionado diante dos seus algozes, diante dos fariseus que buscavam pegá-lo numa falha, eles apresentam uma moeda e diz que nesta moeda está ali a esfinge, do imperador e outro lado o valor monetário ali expresso, mas querendo
aguçar o sentimento de que Jesus poderia também compartilhar com o sentimento da injustiça que eles achavam de pagar impostos para o Império Romano, cujos recursos, os benefícios, não eram aplicados para eles. Então havia aquele sentimento muito grande de revolta contra o pagamento do imposto. Ele pergunta para Jesus: Mestre, é justo pagar o imposto a César? E Jesus pede para que seja mostrada a moeda. Jesus pergunta de quem é essa esfinge. Ele fala de César. Então Jesus vira-se para ele e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nesse sentimento de justiça que nós às vezes percebemos que os benefícios que Deus nos faz, que nos concede diante das nossas atividades profissionais, sejam elas de qualquer natureza, nós às vezes percebemos que existem pessoas muito carentes, irmãos muito necessitados, e que nós, às vezes, podemos auxiliá-los nessas suas demandas, aliviar o seu sofrimento, quem sabe dando uma sopa, um pedaço de pão, uma veste, uma cama, um lençol, um cobertor qualquer. Às vezes nós endurecemos o coração e dizemos: isto é coisa do governo, o governo é quem tem que cuidar. E às vezes nos omitimos de que aquele recurso que Deus concedeu para nós pode ser compartilhado, ainda que uma pequena parte, para aliviar o sofrimento do outro. Então isso é a justiça divina dentro de nós. É o sentimento de justiça para com o semelhante que às vezes nós abafamos e colocamos uma justificativa qualquer. Então, nesta lei divina de justiça, fala que nós também poderemos exercer a justiça diante do sofrimento do outro, auxiliando os nossos semelhantes e ficando sempre a favor daquele desprovido, do pobre, do necessitado, não com revoltas, nem com levantes, mas com o apoio, estando juntos, se fazendo presente. Por isso, meus queridos, a lei de Deus está em nossos corações. Vamos então recordar aqui o que diz a questão 614, lembrando que nós estamos trabalhando as questões 817 em diante, mas vamos voltar aqui a 614, onde o codificador pergunta, me permita a leitura: o que se deve entender por lei natural? Já que estamos falando de lei natural, ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a espiritualidade responde que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E ela lhe é dado dizendo o que fazer e o que não fazer. E ele, o homem, ele é infeliz quando das suas leis divinas ele se afasta. E segue também o sentido dessa resposta, mostrando 4 pontos muito interessantes, que esta lei de Deus, a lei divina, né, ela nos aponta para aquilo que é a proposta divina, que é nos encontrarmos com nós mesmos, com a bondade e a caridade. Ele diz mais também de que essa lei, a lei de Deus, ela é eterna. E diz mais que a lei de Deus também ela é imutável. E ela é também perfeita. Então, meus queridos, como nós estamos falando a respeito deste tema, da lei divina, da justiça e lei divina, vamos ver que a lei humana, comparada com a lei divina, ela não é eterna, porque de acordo com a evolução da sociedade, dos fatos que surgem
As leis são modificadas são apropriadas ao momento em que aquela sociedade está atravessando. Então ela não é eterna. E, consequentemente, ela é mutável. Ela muda de acordo, como já falamos, com as necessidades presentes da evolução daquela sociedade. E o outro ponto é que essa lei, ela é perfeita. Nós falamos de que existem muitas falhas nas leis humanas, porque são leis criadas por mais boa vontade, por mais estudo que se faça a respeito das leis, das sociedades, do comportamento sociológico do homem, visando dar à sociedade um conjunto de regras que regule as relações de formas que não haja prejuízo pelas as partes e que haja justiça para todos. Mesmo assim, a gente sabe que em muitos momentos a justiça às vezes ela falha porque são feitas por homens. Mas vamos ver então o que é que Kardec pergunta na questão 873. Ele diz o seguinte: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Os venerandos respondem dizendo: é de tal modo natural que vos revolteis ao pensamento de uma injustiça. O processo moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não o dá. Deus o põe no coração do homem, eis porque encontreis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre as pessoas de muito saber. É isto. Às vezes a gente analisando certas leis, a gente percebe de que ela não alcança os anseios da sociedade na sua plenitude, do indivíduo. Porque elas são feitas por homens imperfeitos, por mais que busquem trabalhar uma lei mais adequada, mas aqui, ali e acolá existem falhas. Por isso que os nossos irmãos advogados, quando querem defender os seus clientes, eles buscam o quê? Onde há as falhas da lei, as brechas da lei, para que ali ele possa trabalhar em benefício do seu cliente. As chamadas brechas da lei. Mas então ele pergunta de que o sentimento de justiça natural ou resulta de ideias adquiridas. Ele diz que de tal forma é natural que nós ficamos, às vezes, pensativos quando a gente vê uma injustiça. Mas existe na resposta, eis porque encontreis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções exatas de justiça entre pessoas que não têm o saber jurídico. Lembramos que há muito tempo atrás, naqueles grupos sociais, das tribos, existiam aqueles mais antigos, né, os anciãos, que julgavam as demandas daquele grupo social, sem o conhecimento jurídico estabelecido pelas leis como nós temos hoje, mas pelo sentimento de justiça. Esses espíritos, aí nós entramos com a questão da reencarnação, são espíritos que vieram de outros processos, de outras instâncias, onde as leis eram respeitadas, onde o conhecimento da lei lhe era facultado, e traz na sua mente ainda o sentimento de justiça. E muitos deles, sem o conhecimento jurídico adequado do momento, mas o sentimento da justiça, normalmente eles faziam justiça diante de certas circunstâncias que lhes eram apresentadas. Então vamos ver a questão 874. Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural
como se explica que os homens a entendem de maneiras diferentes? Que um considere justo o que o outro acha injusto. Interessante essa colocação. Ele disse: o sentimento de justiça é uma coisa natural. Como explicar que os homens entendem de maneira diferente? A gente vê, por exemplo, que quando existe uma sentença proferida por uma autoridade jurídica, inconformado com aquela sentença, os advogados recorrem à instância superior, indo até o Superior Tribunal Federal, indo ao Supremo, para buscar ali uma revisão de uma sentença que, no seu entender, fora equivocada. Então, por essa razão, como ele disse que não há um consenso em tudo, quando ele noções mais exatas de justiça entre as pessoas de muito saber, às vezes eles se confundem. E é graças a esses recursos que muitas vezes uma sentença proferida é anulada, porque às vezes foi revestida de algum tipo de falha. Mas vamos ver então o que diz a espiritualidade. Ele diz que em geral se mostram paixões ao julgamento, às vezes a emoção está envolvida. O juiz que é justo e verdadeiro, quando diante de uma situação onde há um interesse pessoal dele, ou de familiares, ou mesmo profissional, ele se declara incompetente para participar daquilo ali, porque ele pode ser julgado como alguém que agiu em causa própria ou interesse pessoal. Então, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, porque é algo até natural, a gente, no julgamento, a gente aliviar a justiça, a sentença, para aquele que nos é caro, aquele que são nossos amigos, irmãos e parentes, e carregar em cima do outro. Por isso que tem um ditado muito interessante que diz o seguinte, que para os meus amigos, a complacência, para os meus inimigos, a justiça da lei. Então ele diz na questão 875, falando como se pode definir então justiça. Como você pode então definir justiça? Então ele diz que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Esse é o conceito de justiça que a espiritualidade fala. Muito simples, objetivo e direto. Quando ele diz a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É aquele velho conceito que estabelece de que o meu direito vai até onde começa o do outro. O meu direito termina onde inicia o do outro, e o do outro começa e termina onde inicia o meu. Então é uma via de mão dupla, onde cada um busca ir até o seu limite estabelecido pelas leis. E é claro, Sócrates dizia de que o homem é um ser social. Vivemos em sociedade e é muito difícil a gente viver entre pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes formas de agir, de instrução diferente, de modos e formas diferentes, de famílias diferentes, com formação diferente. É um pouco difícil, porque o entendimento do que é justo e verdadeiro, o sentimento de justiça não é igual. O sentimento de direito não é igual. Sempre há aqueles que acham que os seus direitos devem ser respeitados acima do outro. Mas, meus queridos, vamos então parar aqui e vamos seguir na próxima semana com esse mesmo assunto e vamos buscar o amor, a paz e a caridade em nossos corações. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos conceda a sua paz e nos dê a sua bênção. Que assim seja.